Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo. Se conhece o canal, gosta dos relatos, já deixa o seu like e não se esqueça de fazer uma visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. Do céu ao inferno em uma noite. Eita, é o moço que nos conta. Olá, Ana. Olá a todos. Eu me chamo Fulano, tenho 40 anos de idade e moro em Portugal. Mas este relato se passará na época em que eu ainda morava no Brasil. Eu nunca fui muito de acreditar no sobrenatural. Eu frequentava a igreja apenas para que nenhum familiar ficasse me enchendo o saco. E gostava mesmo era de beber e sair para farrear com os amigos e namorar por aí. A minha vida era assim: trabalho de dia, farra de noite. E eu adorava essa vida. Eu sentia como se o mundo fosse meu. Eu sentia como se o mundo fosse o meu parque de diversões. E não tinha planos de parar de me divertir, não. Eu segui vivendo assim até mais ou menos os meus 22 anos de idade e jurava que aquilo nunca ia acabar. Pois apesar de não ter nascido em família rica, eu sempre fui um cara trabalhador. Apesar das farras e da bebedeira, afinal o dinheiro precisava entrar para sustentar tudo aquilo, né? Não demorou muito e eu acabei juntando dinheiro para comprar um pequeno apartamento, mas como não era bobo, eu tive a ideia de alugá-lo para outra pessoa ao invés de pagar eu mesmo, sabe? Subi um pouco o preço que tinha que pagar das parcelas e pronto. Estava ganhando dinheiro e tinha dinheiro sobrando também. Era perfeito. O dinheiro entrava e a farra não tinha fim e nem hora para acabar. Nesse meio tempo, eu acabei me juntando com uma moça que eu conheci em uma festa. Eu não era assim, eu não era assim de se jogar fora. Eu cuidava do meu corpo e da minha aparência e tinha dinheiro. Então não era difícil conseguir uma companhia à altura. Meus planos eram apenas de ficar por uma noite e depois tomar um chá de sumiço, como sempre. Afinal, como diz no filme Cidade de Deus, malandro não para, malandro dá um tempo. Mas acabou que eu e essa moça passamos a ficar realmente próximos. E quando dei por mim, eu estava acordando do lado de uma mulher todos os dias. Meu Deus! Trabalhando até tarde com outros negócios para não ficar em casa e aturar brigas, não bebendo mais para não acabar com a relação e chegando em casa praticamente para dormir. Quando dei por mim e percebi a situação que estava a minha vida, me bateu um sentimento de tristeza e de luto, pois a minha juventude estava passando pelos meus olhos e eu não podia fazer nada para segurar. Nesse dia eu acabei indo até um bar e bebendo demais. Eu não me lembro tão bem da minha trajetória aquele dia, mas acabei ficando com uma mulher e por causa da bebida eu levei ela para casa. Eu nem me lembrando de que eu tinha uma mulher, assim, em casa, né? Foi o maior barraco. Eu cheguei bêbado no quarto e me deitei na cama ao lado dela. Nisso a minha mulher acordou, começou a brigar com a outra e começou a bater em mim também. Foi uma briga de acordar o quarteirão inteiro. Enfim, eu estava sozinho no outro dia, né? Minha ex já tinha aprontado as malas naquela noite mesmo e... Ai, que susto! Penélope. O dia tá rosa? É sete além. Tá sépia. A P adora. Então, enfim, eu estava sozinho no outro dia. Minha ex já tinha aprontado as malas naquela noite mesmo e ido embora com um carro que estava no nome dela. Eu amanheci no outro dia, tomei um café e não sei, era uma sensação de vazio. Parecia que eu tinha me perdido em algum momento da minha vida e de repente eu não sabia mais quem eu era. Eu sequer estava pensando sobre a minha ex ter ido embora, nada assim, pois eu não amava ela o suficiente. E fiquei até aliviado de ter acabado com a relação. Eu acabei entrando em uma depressão profunda e gastando todo o meu dinheiro em mulheres, bebida, muita farra, pois era o jeito que eu via de fugir dos meus problemas.
Era o jeito que eu via de fingir que os meus problemas não existiam. Com isso, as contas vieram e a primeira coisa que eu perdi foi a minha moto. Para tentar quitar ao menos uma parte das minhas dívidas, né? A segunda coisa que eu perdi foram as minhas casas, das quais eu tirava R$ 5.000 de aluguel todo mês, mas que já não era o suficiente diante das inúmeras dívidas que eu tinha acumulado. E assim por diante. Todos os meus negócios foram afundando um por um. Em pouco tempo eu me vi sem mais nada, sem um tostão no bolso e prestes a perder a minha residência. No desespero, eu pedi um empréstimo a um amigo meu e prometi que eu ia fazer esse dinheiro dobrar. Com esse empréstimo, eu consegui comprar uma moto usada e comecei a trabalhar como entregador. E fui tentando recomeçar aos pouquinhos. Eu estava morando com os meus pais já a essa altura, pois todo o dinheiro que entrava era destinado a pagar contas. E eu já não tinha a minha casa, que havia sido leiloada. Eu segui nessa trajetória até que um dia eu fui fazer uma entrega em um lugar mais afastado, quase na beirada da minha cidade. Até aí tudo normal, era apenas mais um dia cansativo de trabalho. Eu não sei o motivo daquilo ter acontecido, se foi por diversão, se foi por alguma dívida que eu poderia não ter pago também, eu realmente não sei. Mas assim que eu cheguei no local, a primeira coisa que me ocorreu foi levar uma cacetada na cabeça com um pedaço de madeira que me derrubou da moto. Aconteceu? Eu não sei por que aconteceu, realmente não sei, mas assim que cheguei no local, a primeira coisa que me ocorreu, aconteceu mesmo, que me ocorreu foi levar uma cacetada na cabeça com um pedaço de madeira, que me derrubou da moto. Aquela era uma zona onde já havia um pouco de mato, então deu para me esconder tranquilamente, então deu para alguém se esconder tranquilamente e me surpreender. Depois dessa pancada, eu fiquei zonzo e não conseguia mais raciocinar direito, mas sabia que eu estava apanhando, porque eu conseguia sentir a dor dos socos e dos chutes e sentia o sangue escorrer da boca. Aquelas pessoas me bateram até se cansarem. Eu não sei como eu ainda estava vivo, mas por algum motivo eu estava respirando. Naquele momento, caído no chão, sujo, machucado e sangrando, e vendo apenas a imagem distorcida daquelas pessoas indo embora à minha frente e levando a moto com eles, caminhando como se eu nem estivesse ali, nesse momento eu vi toda a minha vida como se fosse um flash e me senti humilhado de tal forma que eu não conseguiria nem expressar. E então eu fiz a maior burrada da minha vida. E eu não conseguia falar direito, então em meio a tosses, tentativas de fala e falta de ar, eu pedi para que se existisse algo ruim no mundo de verdade, que se existisse mesmo a escuridão e as bestas que habitam nela, como as pessoas diziam, que me dessem ao menos a chance de fazer justiça sobre os tormentos que a vida impôs a mim. Eu passei alguns minutos chorando depois daquilo e não acreditava que fosse realmente acontecer algo que mudasse a minha realidade, mas eu estava enganado. Nesse mesmo momento, um senhor apareceu na beirada daquela estrada, vestindo roupas rasgadas e usando um chapéu de palha velho, um chapéu velho de palha na cabeça, e disse ter me escutado chorar igual uma garotinha, e veio saber se era isso mesmo. Ele disse que não era de prestar favor de graça, não, e que estava entediado, mas estava de bom humor. Então ele se abaixou e falou no meu ouvido com uma voz mais grossa: "Se você me der o que eu quiser, eu vou te conceder o teu desejo." Nesse momento, eu já não estava raciocinando direito e não estava medindo consequências. Então, com a voz ainda meio falha, eu respondi que se ele fosse o diabo, poderia levar até minha alma se me desse uma chance de me levantar dali e me vingar. E essa sim foi a pior coisa que eu fiz. Naquele momento, eu escutei aquele velho dar uma longa risada, como se fosse o dia mais feliz da vida dele. E logo depois ele começou a desenhar alguma coisa em minhas costas mesmo.
enquanto eu gritava de dor, mas não conseguia me mover. E dizia algumas palavras com aquela voz distorcida que eu não conseguia compreender. Passou cerca de 10 minutos dando voltas ao meu redor e falando essas palavras. Ele passou cerca de 10 minutos dando voltas. E após isso eu senti um líquido quente cair sobre o meu corpo e senti queimar por onde aquilo passava, até que desmaiei de dor. No outro dia eu acordei dentro de um casebre velho. Estava todo sujo e as roupas já não estavam no meu corpo. Eu não sabia sequer onde eu estava. Então peguei a estradinha e fui andando até encontrar uma casa com algumas roupas estendidas em um varal ao lado de fora. Peguei algumas coisas, me vesti e saí dali o mais rápido possível. Caminhei por algumas horas até achar uma outra casa onde pedi informações a um senhor e descobri que estava a 1 quilômetro de onde eu morava. Obviamente o senhor não quis me levar até minha casa. Um estranho que nem sequer tinha o que calçar nos pés, ao que parecia ser 5 horas da manhã, dizendo que estava a 1 quilômetro de casa? Eu não me impressiono de que ele não tenha acreditado ou que ele não tenha aceitado me ajudar. Eu segui caminho e acabei conseguindo roubar um chinelo que achei na varanda de outra casa e, parecendo menos maltrapilho, eu disse que havia sido espancado até desmaiar e que teria acordado por ali sem saber nem onde eu estava. E dessa vez acreditaram em mim e um outro senhor me levou de carroça até próximo da estrada da minha cidade. E dali eu segui o meu caminho sozinho. No outro dia eu liguei para o meu amigo, a quem havia pedido dinheiro emprestado, e para minha surpresa quem atendeu foi sua esposa, me dando a notícia de que ele havia sido morto por uma onça, enquanto tinha saído com outros amigos para caçar. Fui ao seu enterro e fiquei de luto, tanto por ele quanto por nossa amizade. Eu não lembrava como eu poderia ter feito aquilo com eles, mas eu sabia o porquê eles estavam mortos. Hã? Eu não lembrava como eu poderia ter feito aquilo com eles, mas eu sabia o porquê eles estavam mortos, pois não havia esquecido o que aconteceu entre mim e aquele senhor na estrada. E os locais que eles foram caçar e o local daquela entrega batiam, então não havia dúvidas de quem eram eles. Era o próprio amigo que emprestou dinheiro para ele. E não foi onça, não. Foi a coisa que viu. A onça. Bom, após alguns dias desse acontecido, eu resolvi sair para beber um pouco e depois fui dar uma caminhada próximo a um lago aqui da cidade para pensar um pouco, para tentar entender o que estava acontecendo com a minha vida. E quem sabe até tentar falar com o cara lá de cima, né? Mas de uma hora para outra, minhas costas começaram a formigar e depois arder, e eu comecei a sentir muita dor, e era uma dor insuportável, e parecia que havia larvas andando por todo o meu corpo. Minha pele se movia para cima e para baixo, como naqueles filmes antigos em que os efeitos especiais geralmente se utilizavam muito disso. Meus olhos se moviam sozinhos, como quando uma parte do corpo está com cãibra, e um deles virou para baixo, me fazendo ficar com a visão torta. Meus dedos se torciam para um lado e para o outro, e de um momento para o outro eu comecei a convulsionar e sentia os meus ossos por dentro, empurrando a pele como se estivessem esticando. E tudo isso era uma dor descomunal que me fazia não ter o que fazer. Antes de perder a minha consciência novamente, eu pude ver os meus dedos sangrando e a minha unha, as minhas unhas crescendo. E então eu apaguei novamente. E daí se repete a história. Acordar em um lugar desconhecido e tentar voltar para casa. Isso seguiu acontecendo outras vezes, e em certo ponto eu já sabia a hora e os dias em que eu precisava me isolar de todos, pois sabia que ia me tornar um monstro. Mas apesar de tudo, eu ainda não sabia o que eu era. Então um dia eu resolvi ir até aquele casebre onde eu havia amanhecido da primeira vez que tudo aconteceu. Levei um vinho e bebi até anoitecer. Coloquei uma câmera meio velha em cima do batente de uma janela e foi só esperar o tormento acontecer novamente.
Eu desmaiei, acordei mais longe ainda e aos poucos recuperei minha localização e busquei aquela câmera. Eu não pude acreditar no que vi. De fato, eu havia me tornado um monstro. Aquela mutação continuou. Minhas pernas se quebraram bruscamente para trás, fazendo um estralo, e eu comecei a me contorcer no chão, esticando membros bruscamente, como nos filmes de terror. Minhas costas ficaram com um grande lombo, alto e peludo. Meu corpo já não era mais meu, e eu nem sequer podia dizer que aquilo seria eu mesmo. Meus olhos eram quase esbugalhados para fora e vermelhos, muito vermelhos. Eu ou aquilo dava pulos dentro do casebre, meio desengonçados, e ao mesmo tempo era tenebroso de assistir. Foi horrível descobrir a verdade, e não posso dizer que me acostumei a essa verdade, pois evito até lembrar daquelas imagens. Me afastei de tudo e de todos, e do pouco que eu ainda tinha, não me sobrou mais nada. Em uma última tentativa de ter ao menos um pouco de vida, peguei dinheiro emprestado com um agiota e depois sumi no mundo. Comprei novamente 2 casas aqui em Portugal e consegui um visto de investimento. E agora vivo por aqui. Minha única fonte de renda é essa casa alugada. E ultimamente, quase todas as noites, eu me isolo de tudo e de todos e vou virar bicho no meio das matas. Os prazeres que me restaram foram as comidas daqui, que são muito boas. Já ouvi dizer mesmo. E ficar com algumas mulheres, vez ou outra, além da bebida. Hoje eu sei que eu sou um lobisomem e que quando esta vida acabar, eu não verei a luz, como todos dizem. Não tenho mais nenhuma perspectiva de vida. O que me resta é apodrecer aqui até os meus últimos dias e me conformar que eu perdi tudo que tinha de precioso graças à minha vida de farras e pecados, inclusive a minha alma. Gente, é um lobisomem. Bom, interessante essa história. Eu já falei que eu não duvido de nada, não põe minha mão no fogo por nada, mas também não duvido de nada. Será, gente? Porque quando a gente vai lá falar, isso é mentira, isso é mentira. Aí se a pessoa vem e fala a verdade, tá bom, você acredita se você quiser. Você acha que é mentira, então tá. Agora você acha que é verdade? Você acha que é mentira, que é verdade? Não sei, gente. Não sei. Tem outros relatos aqui no canal de supostos lobisomens também, que eles dizem que eles são os lobisomens. Não sei. Eu sei que alguma coisa existe por aí, como que é, que jeito que é, o que é, eu não sei. Bom, pessoal, aí está o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se tem uma história parecida, manda pra gente. Deixa aqui os seus comentários com respeito, por favor. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!